Mas, irmãos, sejamos todos bem-vindos a esta celebração. Marca o sétimo domingo deste tempo comum. Os textos a liturgia nos propõe hoje, neste domingo, são a continuação dos textos do domingo passado. E Jesus falava as bem-aventuranças. Nós sabemos que o texto das bem-aventuranças é um texto muito complexo. Para aquilo que nos diz, aquilo que Jesus nos convida. Naquele texto, domingo passado, Jesus dizia: bem-aventurados os pobres e terão os céus. Bem-aventurados aqueles que choram, serão consolados. Ou seja, Jesus chamou bem-aventurado quem chora, passa momentos difíceis, mas que no fim, se viver com fidelidade, aquele momento difícil, aquele ambiente difícil, quem será recompensado. Na verdade, está ali o mistério da vida. Saber, ter, mesmo se estamos em um momento difícil. Portanto, nesse ambiente não perdemos a fé. Termos fé nessas circunstâncias difíceis, perseveremos, sigamos aquilo que o Senhor nos ensina. Tanto na lógica destes domingos, domingo passado e este domingo, como na lógica dos evangelistas Mateus e Lucas, esses dois textos, os textos das bem-aventuranças, os textos de hoje, se seguem. E hoje, a liturgia apresenta-nos uma outra temática, também importante. É um ensinamento também importante. E é que somos convidados a marcarmos diferença. Nesse ensinamento de hoje, Jesus diz-nos que amemos os nossos inimigos. Mesmo aqueles inimigos que já declararam como inimigos a nós. A resposta nossa a eles deve ser uma resposta de amor. Ainda a título de introdução, nós ouvimos na sexta-feira em que São Tiago dizia que, olha, vós que tendes fé, se a vossa fé não for enriquecida com as obras de misericórdia, então não sereis salvos. Então, é só para mostrar que a liturgia convida-nos a viver de forma extraordinária. Os inimigos. E esse texto diz-nos, fala-nos da maneira como o mundo faz. Na verdade, o amor, ou seja, não somos apenas nós os cristãos que amamos. Mesmo aqueles que não são crentes, os pagãos, os pecadores também se amam. Só que os pecadores amam-se entre eles, amigos com amigos. O inimigo fica de lado. Quem é conhecido entra, quem não é conhecido fica fora. E a lógica do mundo é a minha festa, portanto o meu amigo não pode faltar. Assim como eu também não falto na festa dele. Ou seja, aqueles todos que me têm convidados, nas festas dele também vou convidá-los na minha. Há ali uma espécie de retribuição, já que eu comi nos dias em que eles fazem os anos, nas festas deles, eles também que venham comer. Significa, aquilo que eu recebi, também recompenso, já neste mundo. Ora, a vida eterna que Jesus nos promete, que Jesus nos pregou, consiste em termos a recompensa lá nos céus, após a nossa. E essa recompensa só é possível se nós levarmos a nossa vida de forma extraordinária. Não amarmos apenas os nossos amigos, ou seja, não convivamos apenas com os nossos amigos, aquelas pessoas que nos têm convidado, com as quais convivemos, mas partilhemos com aquelas pessoas que não têm nada a retribuir.
e abramos os nossos celeiros, a nossa vida àqueles que, se calhar, celebraram o seu aniversário. Aqueles que nunca nos convidaram em suas casas. Aqueles que encontramos pela... Claro, esses valores, essa docilidade, essa abertura a essas pessoas, só Deus. Tá? Então, é dessa forma que a liturgia de hoje convida-nos a viver de forma extraordinária. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Na verdade, não é fácil amar o inimigo. Temos que reconhecer que não é fácil. O inimigo é quem? O inimigo é todo aquele que nos faz mal. Aquele que nos persegue. Não é fácil amá-lo. Mas também é possível. Não é fácil amá-lo, mas é possível. É possível porque nós somos nós os primeiros. Muitos já o fizeram. Esta primeira leitura mostra-nos o conflito entre o rei Saul, foi um rei muito valente, um rei David viveu um tempo de paz. Esse David, não é? O tempo de paz, é um rei valente. Mas Saul passou momentos difíceis, mas que estabeleceu muita. Ora, Saul venceu muitos combates e depois de David ter matado Golias, o povo o aclamado, bom, David matou 10.000 e Saul matou 1.000. Saul ficou irado contra David e, portanto, procurava matá-lo. E esse texto mostra-nos que Saul organizou seu exército para matar David. David, ali sempre a fugir, guarda-costas sempre a fugir. A um dado momento, aí Saul David disse, não vou descansar um bocado, estou cansado. A sua arma de lado, seu canteiro de água também ao lado. E é nesse momento que discípulo, soldado, David aparece. O próprio David, lado. Vejam, aquele rei Saul que procurava a todo custo matar David. É o próprio Deus que entregou a sua vida às mãos de David. É uma grande prova que Deus fez a David. David não, esse Senhor que está aí é o ungido do Senhor. Não fui eu que o coloquei no trono, é o próprio Deus. Portanto, eu não lhe faço nada. Apenas lhe tirou a sua lança, canteiro de água, para lhe mostrar que hoje está morto. Ou seja, está ali um dado que o inimigo perseguidor e que a pessoa que é perseguida não atua com a perseguição, com a violência. E para dizer que a pessoa que é perseguida responde por amor. E é isso que Jesus nos fala nesse texto, de forma extraordinária. É mesmo difícil, mas temos que aceitar. A dizer que amai os vossos inimigos. Bom, isso não significa que esse texto foi só para os cristãos de ontem. Ainda nós também temos inimigos. Nós temos inimigos. Inimigos são aqueles que vêm fazer o mal e vêm atentar contra a nossa vida. Às vezes mesmo nos nossos lares temos inimigos. Há pessoas que não nos gostam. Lá no lugar de trabalho, às vezes temos inimigos. Há sempre conflitos. Por quê? Porque alguém quer tirar mais proveito do salário, quer subir de carreira. Portanto, é contra o chefe. E mesmo aqui na igreja, ainda esta manhã, entre o intervalo da primeira missa e esta missa, uma das irmãs foi roubada a carteira aqui. Uma carteira contendo todos os documentos. Você vai a chave do carro. Por isso é que estou a dizer que os inimigos existem em todo o lado. E que resposta é que essa irmã deve dar a essa pessoa que lhe tirou os seus documentos? Na verdade, o que Jesus nos propõe é difícil, mas é possível. Amar os inimigos é difícil, custa, mas é possível. E é por isso que eu disse, e nós todos sabemos, que aqueles que são os santos da igreja, não é porque o tempo deles foi fácil. O tempo deles também foi difícil, tal como o nosso é. Só que aceitaram, seguiram de forma estreita, viveram ao pormenor aquilo que são os ensinamentos de Jesus Cristo, as bem-aventuranças.
aquilo que são os ensinamentos de Jesus Cristo, que nos fala este texto de hoje. Esse texto de hoje se resume em duas frases, ou seja, neste texto do Evangelho que acabamos de proclamar, há duas frases fundamentais. E nós devemos fazer delas um retrato da nossa vida. Primeiro, amar os nossos inimigos. Segundo, aquilo que nós não desejamos que os outros nos façam, que nós também não façamos a eles. E se nós conseguirmos ver isso, nós seremos felizes. Teremos a vida em nós. E este é o segredo. Senão, do resto, nós estamos habituados a viver. Quer dizer, isso não foge muito daquilo que o mundo faz. Nós não somos os primeiros a amar. O mundo também, ou seja, os pecadores também se amam. Só que nós devemos amar de forma diferente. O cristão deve deixar as suas impressões digitais deste mundo. Deve deixar marcas positivas neste mundo. O cristão deve ser, mesmo após morte, as pessoas dizem, olha, valeu a pena ter vivido a fulana, porque de facto foi uma pessoa brilhante, que soube amar. Esse nosso amor só marca a diferença dessa forma se nós, inclusive, amarmos os nossos inimigos. É difícil fazê-lo. Porque há pessoas que eles foram tiradas as coisas melhores que tinham. Sabe que a inimiga está ali. Há mulheres aqui que perderam maridos. E sabem como? Enfim, há tantos exemplos que nós podíamos citar. Na verdade, nós temos que reconhecer que amar os inimigos é difícil, mas é possível. A segunda leitura também coloca-nos dois retratos. O primeiro é o Adão, orgulhoso. Adão, que tinha um amor simulado. E no princípio da criação ficou descontente. Mas quando lhe deram Eva, ficou todo contente, todo baboso. Mas quando fica entre a espada e a parede, Deus lhe pergunta, então, como é que Adão fizeste isso? Ele disse, não, a Eva que me fez. A Eva que me seduziu. Isso prova que Adão não ama. É o homem orgulhoso, o homem fraco. Usa até o seu companheiro, a sua companheira. Dizer que, bom, essa é que me seduziu. Menos devia ter assumido a culpa, dizer que, bom, livremente, fiz, ponto final. Esse ser castigado, não. Atribui a culpa a outra. O segundo homem que nos é dado como modelo, e é o modelo da Igreja Católica, é o modelo de cristão, é o próprio Cristo. E amou-nos até o fim. Cumpriu o plano de Deus. Esse homem que nós devemos seguir. Esse é o retrato, é o modelo de cristão. E Jesus amou a todos. Entrou em Jerusalém, sabia que ali os sumos sacerdotes, as autoridades religiosas e políticas iam matá-lo, mas ele foi, livremente. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o nosso guião de vida, o retrato que nós devemos seguir, ou seja, aquilo pelo qual Jesus nos convida, o ser cristão não é coisa fácil, é mesmo difícil. Estes textos que nós ouvimos desde o domingo passado até este, constituem o fundamento, o centro dos ensinamentos de Jesus. O centro daquilo que são o retrato de todo cristão. Aceitar o sofrimento, mesmo estando a sofrer, tem que ser perseverante, tem que ter fé até ao fim. Diziam os textos, o Evangelho do domingo passado, das bem-aventuranças. E hoje, amarmos os nossos inimigos, não os nossos amigos. Os amigos já são nossos. Eles já nos recompensaram, já nos têm recompensado. Mas devemos amar aquelas pessoas que não nos recompensam. A resposta nossa para essas pessoas que já nos tratam mal deve ser o amor. Nada de violência, nada de inimigo, nada de inimizade, nada de ódios. Por outro, aquilo que nós não desejamos que os outros nos façam, nós não desejamos que os outros nos façam, nós também não podemos fazer a eles. Então, isto é o centro dos ensinamentos de Jesus Cristo.
e ali onde tudo é colocado. É sobre esse tapete, sobre esse alicerce, é que todos os ensinamentos foram construídos. Então, olhemos para esses ensinamentos como um retrato da nossa vida. Sejamos diferentes de onde nós estivermos. Procuremos dar respostas sensatas à luz do Evangelho. É difícil, mas é possível. E só assim é que esse mundo se constrói. Só dessa maneira, fazendo coisas difíceis, é assim que este mundo se constrói, porque senão seremos como os pagãos, seremos como os pecadores. Ora, nós não somos pecadores, nós somos cristãos. Devemos fazer as coisas de maneira melhor, e que dignifique a todos. Assim seja.